Bom dia, pessoas do canal. Videozinho sobre reatância. Hoje vamos falar de reatância. Estávamos comentando no grupo sobre essa questão de resistência de condutores, etc e tal. E eu falando que é completamente diferente você calcular a resistência de um fio, como esse aqui, e você calcular a resistência de uma bobina, como essa aqui, que são várias voltas de fio, né, enrolados no formato de bobina, e principalmente se tiver núcleo de ferro. Porque quando você alimenta isso aqui com CA, ocorre a reatância, né, que é produzida nesse dispositivo. Essa reatância ela gera uma resistência à passagem da corrente, que é uma consequência direta da lei de Lenz. Né? Ela está gerando força contra a eletromotriz, que barra a entrada de corrente. Então aqui eu vou fazer um teste prático para mostrar exatamente o que é isso, como que acontece. Então aqui, primeiramente, vamos medir a resistência ôhmica dessa bobina, para ver qual é a resistência do fio do enrolamento dessa bobina. Deixa eu ligar aqui esses cabos, colocar aqui em resistência. Ó, a resistência da bobina é 113 ohms, ok? 113 ohms. Ok, 113 ohms. Muito bem. Nós sabemos que a resistência da bobina é 113 ohms. Usando a lei de Ohm, que é esta aqui, nós temos que corrente é igual a tensão dividido por resistência, ok? Então, deixa eu ver se não vai dar um curto aqui antes de mais nada. Então aqui eu tenho um watímetro para medir a corrente. Desculpa a bagunça, gente, eu estava fazendo uns testes aqui de outra coisa e já que veio esse assunto à tona, eu resolvi aproveitar para fazer esse teste aqui para mostrar essa questão. E droga, deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui mais para cá. Então eu estou usando aqui o watímetro para medir a tensão e a corrente que vai passar pela bobina. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, 116 volts, ok? Essa é a tensão da rede. Tem uma queda de tensão aí que é típica aqui por causa do fio que foi mal dimensionado, que liga a casa até o poste da concessionária, que fica a uns 40 metros de distância. Então a tensão é essa, 116 volts. Nós sabemos pela lei de Ohm que corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Nós sabemos que a resistência é 113 ohms. A tensão é 117. Então, vamos calcular. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Esse celular aqui é um pouco velhinho. Ó, 117 volts dividido por 113 ohms. Qual é a corrente que deveria passar por essa bobina? 117 volts dividido por 113 ohms, 1 ampere. Ok? Essa é a corrente que deveria passar por essa bobina se for considerar só a resistência do fio. Só que nós sabemos que nesse caso não é só a resistência do fio que entra em jogo, porque ela é um indutor, ela é uma bobina, ela tem núcleo de ferro, e nós vamos ver como que ela se comporta com núcleo e sem núcleo, e enfim, há essa questão da reatância acontecendo aqui. Então vamos lá, agora eu vou ligar ela. Ah, sim, medir a temperatura antes. Ó, a temperatura ambiente aqui, hoje está um pouquinho gelado, 15 graus. Temperatura da bobina, 19 graus. Ela ainda está um pouco quente, porque na verdade eu já fiz um teste antes aqui com ela, ela esquentou por causa da corrente. Então eu deixei ela parada aqui para esfriar um pouco, mas enfim, ela já vai esquentar de volta já já. Então deixa eu ligar aqui o cabo que vem de lá.
E peraí, eu vou ligar. Peraí, dá um pause aqui que eu vou ligar um cabo mais comprido para poder trazer o watímetro mais aqui perto. Então, continuando. Então, eu vou ligar aqui agora e vamos ver qual é a tensão, ou melhor, a corrente que passa pela bobina. Ela alimentada com 116 volts agora. A corrente é essa aqui, 230 miliamperes, ou 6,5 watts, que é o consumo normal desse tipo de bobina. Para quem não sabe, né, isso aqui é uma bobina de bomba d'água de não é eletroválvula, é bomba d'água usada em máquina de lavar. Eu desmontei a bomba, né? Ela tem uma peça que vai aqui dentro que quando gera esse campo magnético, ela gira e faz circular a água, ok? É uma bobina muito boa para fazer esse tipo de teste sobre eletromagnetismo. Agora, observe o que acontece quando eu tiro o núcleo da bobina. Ó, 230 miliamperes, ok? À medida que eu tiro o núcleo, a amperagem sobe, 460 miliamperes. Tem uma força que ela tem aqui, que ela tende a puxar para dentro. Peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar ela de vez aqui. Eu vou tirar rapidinho, só para mostrar. Olha a corrente que chega 900, 800 e eu tenho que desligar porque ela está esquentando demais. Vai queimar o meu dedo e aqui a temperatura chega a 50, 53 graus, 54 graus. Isso em questão de segundos. Se eu deixasse mais tempo ligado, ela ia queimar, ia torrar essa bobina, porque o fio que é usado para enrolar essa bobina, ele não suporta a amperagem que está passando por aqui, ok? Agora, se eu colocar o núcleo de volta, aí a corrente volta para 30 miliamperes, ok? Então, isso é a reatância. Ou seja, quando eu tenho um fio enrolado na forma de uma bobina, ela não é só um fio. Ela tem além da resistência do fio, ela tem a resistência provocada pela indutância que acontece quando eu alimento essa bobina com corrente alternada. Isso acontece com corrente alternada. Se eu ligar corrente contínua aqui, isso não vai acontecer, porque a reatância ela só acontece quando há a variação de fluxo magnético. Corrente contínua não tem variação de fluxo magnético, então não haverá reatância. E se eu ligar 100 volts DC aqui nessa bobina, com certeza ela vai fritar rapidinho, porque aí ela vai ter só a resistência do fio e ela vai torrar, ok? Então, isso é o efeito da reatância na prática. A reatância, falando em linguagem bem simples, é a resistência que existe na bobina ou nos indutores em geral, que é provocada pela indução magnética que acontece na bobina quando ela é alimentada com corrente alternada ou se for alimentada com mesmo corrente contínua pulsada, ela vai ter esse efeito também. Sempre que a variação do fluxo de tensão em corrente ocorre essa reatância na bobina, que é a resistência provocada pela própria passagem da corrente, ok? Então, só para deixar claro, não é bem diferente você considerar uma bobina como essa, que é um fio enrolado com espiras, e principalmente se tiver núcleo, porque sem núcleo a reatância é mínima, mas com núcleo a reatância é máxima, e não dá para comparar uma bobina com apenas um fio, que tem só a resistência do fio propriamente dita. São duas situações completamente diferentes, ok? Então acho que isso deixa claro. E é isso por hora. Abraço, se gostou, curte o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. E qualquer dúvida deixa aí na seção de comentários que assim que eu puder eu respondo, ok? Tchau!